Pessoal, o Sr. Rafa está aqui e eu trago uma situação bem interessante. Muitos alunos me perguntam qual seria a melhor forma que eu recomendo para estudar química e para aprender química. Para fazer essa explicação e te dar essa resposta, ela é muito subjetiva. A primeira coisa que tu deveria pensar é que tipo de aluno tu és quando tu aprende química. Primeira opção, tu é aquele que tem dificuldade de aprender a teoria. E a segunda opção, tu é aquele que entende a teoria, mas encontra dificuldade quando vai fazer os exercícios. Depois que tu responder essas duas perguntas, eu continuo aqui conversando contigo. Tô aqui de volta, pessoal. Se tu é aquele que respondeu a opção número 1, aquele que tem dificuldade de entender a teoria, uma situação importante é tentar compreender a teoria e não decorar a teoria. Isso é fundamental nos conceitos de química e eu tenho certeza que a maioria dos assuntos tem uma lógica, uma linha de raciocínio que facilita na hora de chegar para a etapa 2, que é aquela em que tu tem que colocar em prática essa teoria. Então, se aproxima do teu professor, pede esse auxílio para ele e tenta a partir de então não decorar os conceitos, tenta compreender quais são eles. Na química existem três grandes áreas: a química geral, a físico-química e a química orgânica. É óbvio que existem alguns conceitos que não vai ter muito o que fazer, são nomes, são regras, e às vezes tem exceções a essas regras. Então vai fazer parte, sim, de uma pequena proporção de decoreba. Sim, é verdade. Mas na totalidade dos conceitos, ou na grande maioria deles, tu vai conseguir, sem dúvida, entender sem decorar. E isso vai te conduzir ao próximo vídeo, que eu vou falar se tu é aquele aluno que entende a teoria, mas tem dificuldade de colocar em prática sozinhos as questões. Então agora eu estou aqui para falar da opção 2, aquele aluno, aquele estudante, aquele vestibulando que tem a compreensão da teoria, ele consegue entender, ele consegue acompanhar o professor na hora das explicações, mas na hora de colocar em prática, na hora de fazer os testes de vestibulares sozinho, ele acaba encontrando dificuldade. Essa dificuldade, ela é relativa. Tu pode achar difícil uma questão que é difícil. Agora, encontrar dificuldade em questões que são avaliadas com um grau mais fácil não é muito legal, né, pessoal? E aí é que encontra essa dica que eu vou falar agora. Se tu é esse cara, atenção. Por quê? Porque errar faz parte, mas buscar a compreensão é importante para a vida de um vestibulando. Não espere apenas que o professor resolva a questão, porque muitas vezes esse professor vai resolver da forma e do entendimento dele. Isso pode te ajudar? Pode. Mas se tu não conseguiu entender, provavelmente nas próximas questões tu ainda vai encontrar dificuldade. E a gente sabe que quando tu faz uma vez, erra, faz a segunda, erra, e por fim na terceira tu erra de novo, é normal pensar em desistir. É normal pensar que tu não estás entendendo, e na verdade tu estás entendendo. Tu só está com essa dificuldade pontual na hora de resolver esses exercícios, nesses testes de vestibulares. Então aqui uma linha de raciocínio. Trancou, não consegue fazer, procura buscar resoluções das questões e tenta compreender sozinho. Anota as tuas dificuldades, faz levantamentos pontuais, ou aqui eu ainda não consigo entender, aqui ainda eu tenho dificuldade, ou agora vi e consegui entender, e a partir desta análise feita por ti das tuas principais dificuldades nos testes de vestibulares, aí tu vai atrás do teu professor, porque certamente esta seria uma das formas de construção do conhecimento partindo da tua necessidade. Não só o professor tentando te socorrer, sem que tu tente achar a tua maneira de resolver as questões. Então eu acho que com o tempo, o vestibulando ele vai entendendo esse processo em que ele precisa adquirir, essa autonomia de tentar resolver sozinhos algumas situações. Lembrando, estamos falando da opção 2, aquele que entende a teoria e que acaba encontrando algumas dificuldades na parte dos testes e nas questões dos demais vestibulares. Acho que aqui eu vou fechar esse vídeo porque acredito eu que seja a melhor maneira de vocês irem sentindo esta aprendizagem ocorrendo e acontecendo gradualmente. Então, um grande abraço, bons estudos e continuamos aqui com muita química. Abração!